Graças e paz, irmãos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Nós vamos ler do verso 12 ao verso 17. 12 ao 17. Mateus capítulo 21, do 12 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhe disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, olha, as crianças estavam gritando no templo. As crianças estavam gritando no templo. E o que elas estavam gritando? A igreja pode ler? Vamos ler mais uma vez o que as crianças estavam gritando no templo? Hosana ao filho de Davi. E diz o texto, ficaram indignados e lhe perguntaram, não estais ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus, sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. E deixando a cidade para Betânia, onde passou a noite. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando nesta manhã, Pai, de ler a Tua palavra, de cantar louvores, de ouvir testemunhos, de nos prostrarmos diante de Ti em oração. Continua manifestando a Tua glória, Pai, e que o Senhor, o Espírito Santo, ilumine os nossos olhos para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, tanto Marcos como Lucas e o Mateus têm esse registro nas Sagradas Escrituras. Jesus purifica o templo, mas não só purificou o templo, Jesus curou e também tem uma lição preciosa sobre o testemunho das crianças. O que está acontecendo aqui é que Jesus está entrando na semana, na Páscoa, é a festa dos pães asmos, uma festa que durava 7 dias, essa festa. E Jesus, no início do capítulo 21, é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E no verso 8, desse mesmo capítulo 21, o verso 8 diz assim, uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramo de árvore e espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante deles e o que o seguiam gritavam. Gritavam o que? A igreja pode ler comigo? Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Então Jesus estava entrando em Jerusalém, era uma semana muito importante. Jesus estava se dirigindo ao templo e a multidão estava preparando uma festa. Jesus estava sentado no jumentinho e a multidão cortava os ramos das árvores e estendia aquilo que a gente vê em filme. E a multidão cantava Hosana ao filho de Davi. Ou seja, a multidão aqui está exaltando o Messias. Essa expressão, filho de Davi, é uma expressão messiânica. Ou seja, o Messias está agora entre nós. E o Messias está pronto para o quê? Para salvar.
É como ele estava dizendo agora: salva agora, Messias. É isso que aquele povo estava gritando. Mas os irmãos perceberam que quando Jesus estava no templo, as crianças estavam gritando o quê? Hosana, filho de Davi. Eu escutei as vozes das crianças dizendo isso. Que coisa maravilhosa. E quem ensinou isso àquelas crianças? Quem levou aquelas crianças para a multidão, para aquela procissão, para aquela entrada? Aquelas crianças chegaram lá sozinhas? Não. Vocês acham quem levou? Os pais. Eu acredito que foi os pais. Mas se os pais estavam trabalhando, quem levou? Os avós, os tios. De alguma forma, aquelas crianças foram influenciadas pelos adultos e aprenderam o que estava sendo proclamado e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos percebem que o grito, que aquelas crianças gritando Hosana nas maiores alturas ao filho de Davi, não incomodou Jesus? Não incomodou Jesus, mas estava incomodando quem? Os chefes dos sacerdotes, como também estava incomodando os intérpretes da lei, ou seja, os escribas, os mestres da lei. Porque aquela expressão, Hosana ao filho de Davi, é uma expressão que diz: o Messias está entre nós. Estava na boca das crianças que o Messias tinha chegado. Que o Messias tinha chegado para quê? Não para entregar Cosme e Damião, que os mais antigos sabem isso. Já estou me considerando mais antigo. Já estou chegando aí. Mas aqui antigamente tinha Cosme e Damião. Não era um palhaço para fazer as crianças sorrirem. Nada disso. Aquelas crianças estavam exaltando o Messias. Estava glorificando o Messias. Nos lábios daquelas crianças estava magnificando o Filho de Deus. Percebe, irmãos, como isso é maravilhoso? Como isso é maravilhoso? Mas só que quando Jesus entra no templo, o que é que acontece? No verso 12, Jesus entrou no templo e Jesus expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Não só expulsou quem estava vendendo. Jesus expulsou quem estava o quê? Comprando. Irmãos, o que eu aprendo nesse verso 12? Que só Jesus tem autoridade para expulsar aquilo que rouba a nossa adoração a Deus. Só Jesus tem autoridade para expulsar o que rouba a nossa adoração a Deus. Como era a festa da Páscoa, e era uma festa longa, vinha gente de tudo que era povo, vizinhança, ali ao redor de Jerusalém para aquela festa. E o que acontecia? Vinha gente de outras nacionalidades, vinha gente de fora, e quando eles chegavam no templo, estavam verdadeiramente uma feira. E aquela feira estava roubando o que era unicamente para adorar a Deus. Isso é muito importante, irmãos. Eu chamo a sua atenção nesse momento para o que o texto está nos dizendo. Jesus entrou no templo e Jesus expulsou, Jesus tirou os que estavam vendendo, porque os que estavam vendendo estavam extorquindo, e os que estavam comprando estavam sendo lesados também. E os que estavam comprando sabiam que deveriam trazer o melhor da adoração, mas chegava lá, já tem lá no templo, então a gente compra. Não vinha com o coração para adorar. Não vinha para o coração para realmente adorar a Deus. E Jesus, ele tem autoridade para expulsar tudo aquilo que rouba a nossa adoração a Deus. Tem autoridade. E será? Quando estava meditando nesse texto, eu fiquei pensando nos cambistas,
naquela feira, um gritava de um lado, olha aqui, o meu animal aqui, ele é mais, vamos dizer, ele está melhor, vai receber melhor adoração, enfim, dentro desse aspecto, estava tirando a distração, era completamente sendo distraído. Você, em vez de entrar no templo para orar, como Jesus disse, que minha casa será chamada casa, mas só que quando entrava no templo, tinha um pátio dos gentios, e no pátio dos gentios era onde estava acontecendo isso, e as pessoas, aquilo roubava a atenção das pessoas, que era unicamente vinham ao templo para adorar a Deus. E o que aqueles homens não fizeram, as crianças, elas fizeram. O que os sacerdotes não fizeram, as crianças fizeram. O que os escribas da lei não fizeram, as crianças fizeram. As crianças estavam anunciando o Messias, o filho de Davi. O filho de Davi. Então, aqui no texto, Jesus aqui, ele derruba. No verso 13, ele diz, está escrito. E Jesus aqui, ele reporta o que está na palavra. A minha casa será chamada casa de oração. Nós somos templos do Espírito Santo, eu e você. Nós devemos ter cuidado. Os roubadores de adoração estão por aí, muitas vezes rouba dentro do nosso coração aquilo que é o melhor para Deus. Às vezes a gente está aqui na casa do Senhor, isso pode acontecer comigo e com você. Esse aparelho pode roubar a nossa adoração a Deus, ou não pode? Pode. Ele pode nos distrair? Ele pode distrair uma criança? Distrair uma criança? Distrai, né? Devemos ter muito cuidado. Isso serve para mim também, viu, irmãos? Serve para minha filha, a Elô, para cada um de nós. Porque aqui, Jesus, só Ele tem autoridade para expulsar, nos fazer entender o real sentido de estarmos aqui nesta noite, nesta manhã. Imagine, isso é uma preocupação, eu lanço essa reflexão para você. Se ensinarmos aos nossos filhos que o único meio dele ficar quieto na casa do Senhor é o celular, você acha que ele vai crescer como? Eu lanço essa reflexão para você, como pai, como avó, como tio, e para mim também. Eu sei que em certos momentos isso aqui nos ajuda demais, nos ajuda muito, mas aqui não é o Game Station. Aqui não é um parque, aqui não é um parquinho, aqui não é um circo. Tanto para crianças como para adultos, aqui é a casa do Senhor, conhecido como casa de oração, casa de adoração. E aquelas crianças, Jesus está dando uma grande lição aqui. Então, só Jesus tem autoridade para roubar. Para roubar, não. Só Jesus tem autoridade para expulsar aquilo que rouba a nossa adoração a Deus. Depois que Jesus limpa, o que é que Jesus faz no texto? O verso 14. A igreja pode ler comigo o que Jesus faz dentro do templo? Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo. Até aí. Então, Jesus não é só aquele que tem autoridade para expulsar o que rouba a nossa adoração. Jesus também é aquele que tem autoridade para curar, para sarar as feridas. Depois que Jesus, aquele alvoroço, depois que Jesus tirou, não me pergunte como foi essa cena, mas a Bíblia diz que ele tirou. E quem é esse que está fazendo isso? Que autoridade ele tem para expulsar? O sumo sacerdote não mexe com a gente, mas esse que chegou, está quebrando tudo aqui e tirando.
Depois que Jesus fez isso, o texto diz que os cegos chegaram a ele, os paralíticos foram levados até ele. E o que foi que aconteceu? Jesus não fez nenhum show, não. Jesus mostrou o poder de Deus. E o texto é claro. Ele os curou. Ele os curou, restituiu a visão, como também passaram a andar. E depois que toda aquela multidão viu isso, o verso 15 diz: mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, eles viram as coisas maravilhosas, e viram mais o quê? E as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi. Hosana, essa é uma expressão que está nos Salmos, que diz salva agora. Como o filho de Davi é uma expressão messiânica, se diz salve agora, Messias. Só o Senhor pode nos salvar. Só o Senhor que está aqui. Meu desejo, como pai, é que Elô cresça tendo Jesus no seu coração. Assim como o desejo da minha mãe e do meu pai, que até os últimos dias de vida, meu e dos meus irmãos, o nome de Jesus seja glorificado como o Senhor e Salvador e o Messias. E aquelas crianças estavam acompanhando a procissão e ouviram dizer: aquele que está sentado no jumentinho, Hosana ao filho de Davi. E quando viram os cegos, quando viram aquele no templo, as pessoas dando glória a Deus, os sacerdotes, sem entender o que estava acontecendo, elas começaram a gritar. Você sabe como é um grito de uma criança, né? Aqui gritar é literalmente gritar, elas estavam falando alto, para todo mundo escutar. Se os adultos não estavam mais gritando, falando no sentido de alegria, as crianças estavam. E elas diziam: Hosana ao filho de Davi. E as crianças estavam gritando no templo. Ficaram indignados. É um barulho muito legal quando a gente ouve as crianças adorando o nome do Senhor, bendizendo o nome do Senhor, correndo dentro do templo e crescendo. Aqui nós já estamos vivendo uma geração que cresceu aqui dentro da IEBT. Tem ali o Gutenberg, tem a Nicole, tem outros adolescentes que agora estão indo para a fase de transição para a juventude, estão servindo o Senhor, e em seus lábios Jesus está sendo glorificado. Você pai, você mãe, você avó, avô, tio, você tem uma grande responsabilidade de falar de Jesus para a sua criança. E o texto continua dizendo: e lhe perguntaram: não estáis ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram? Jesus agora está citando o Salmo 8, verso 2. A igreja pode ler comigo? Sim, vocês nunca leram? Nunca leram o quê? A igreja pode ler? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos sai o perfeito louvor. Por isso, valorize sua criança, ame sua criança. Os filhos é uma herança, é um presente precioso de Deus. Ajude sua criança. Às vezes eu vejo, pastor Samuel, pais cansados
de uma semana pesada, mas estão de 2 horas da tarde no sábado, sol escaldante, depois de um almoço, onde dá aquele abatimento do corpo, chegando às vezes remando, mas traz a criança para adorar o nome do Senhor. É um sacrifício que vale a pena. É um sacrifício que vale a pena. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. E Jesus deixou uma grande lição para todos ali no templo. Que ele tem autoridade para expulsar aqueles que roubam a verdadeira adoração a Deus. Que ele faz maravilhas no templo. Ele faz maravilhas quando o adoramos. E que das crianças saia o perfeito louvor. E nós não devemos ficar indignados com elas, quando elas estão glorificando a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.